Eu costumo dizer que as pessoas elas têm uma ideia na cabeça ilusória de que a justiça, de que o juiz ele está lá para fazer justiça, que ele está lá para dar o direito para a pessoa. Mas na verdade não é assim. Não sei se você sabe, mas na verdade não é assim. O juiz não está lá para te dar o teu direito. O juiz está lá para fazer com que a regra do jogo seja bem seguida. Como o árbitro de futebol. Para o árbitro de futebol, não importa quem joga melhor, quem joga pior. Se o cidadão jogou bem, mas no final levou um gol, levou até um gol contra, o árbitro de futebol isso não importa. Para o juiz é a mesma coisa. O juiz ele vai observar o jogo processual, ali a trama processual, o advogado contra outro advogado, uma parte contra a outra parte, e o que ele vai fazer é zelar pelas regras do jogo. Então é muito comum que a pessoa tenha direito a um benefício, a um processo, ela tem direito àquilo, mas ela perca no final. Por quê? Porque a regra do jogo não foi bem seguida. Muitas vezes ela tentou provar uma coisa, não conseguiu provar uma coisa. Muitas vezes ela, na hora do depoimento dela, ou na hora do depoimento da testemunha, o juiz achou que a testemunha podia estar mentindo, ela podia estar mentindo, por conta de um nervosismo, muitas vezes. Já tive casos que a pessoa deu branco na hora que foi perguntada coisa simples, como endereço, etc. Então, assim, o juiz não está lá para dar o direito. Ele está lá para fazer a regra do jogo ser seguida. O processo, para você ter uma ideia, ele funciona de uma maneira diferente de uma conversa de bar. Como assim uma conversa de bar? Numa conversa de bar, ali entre amigos, você começa a conversar com um amigo ou uma amiga e essa pessoa começa a perder no argumento, ela começa a trazer argumentos que não tem nada a ver com o que está sendo discutido. No processo isso não pode acontecer. Então na hora que você entra com um processo judicial, que você traz, por exemplo, 10 argumentos, o réu vai trazer também os seus argumentos. Digamos que o réu traga mais de 10 argumentos. Pronto, depois desses 10 argumentos do autor e desses 10 argumentos do réu, nada de diferente mais pode ser dito, adicionado, incrementado. Você não pode chegar depois e dizer assim, doutor, eu esqueci de falar isso. Isso não existe. Acabou a fase de falar. Quando acaba a fase de falar, acaba a fase de falar. Então, se você der uma prova, por exemplo, cabal, uma prova definitiva do seu direito, e você não anexou ela no momento oportuno, anexou ela no momento inoportuno, ou seja, após o momento, após a fase de fazer isso, o juiz ele vai simplesmente desentranhar a prova, vai retirar a prova ali dos autos, do processo. Essa prova não pode ser acolhida. Não pode ser acolhida. Então a gente tem essa situação que é peculiar, que as pessoas não costumam entender. Pensa-se muito que o processo judicial ele é para dar o direito. E ele é para dar o direito, mas no final das contas o mais importante para a justiça é que a regra processual, que as regras do jogo sejam bem seguidas. Não importa quem jogou mal, não importa quem jogou bem. Isso é que é o importante para a justiça. Tanto é verdade que você pode ter duas pessoas com casos extremamente idênticos, parecidos, mas que no final das contas, porque um juiz seguiu um procedimento e o outro juiz seguiu outro procedimento, um pode ganhar e o outro pode perder. Coincidentemente, eu tive uma situação dessa, inusitada, com dois clientes meus, que os dois, na verdade, trabalharam nas mesmas empresas pelos mesmos períodos de tempo. As provas, inclusive, eram quase que as mesmas provas, do mesmo cargo de trabalho, tudo igual. Eu acho que eu nunca peguei caso tão igual do ponto de vista de fato, né, e de prova. Porque, veja, é diferente o seguinte, uma pessoa tem hernia de disco e outra tem hernia de disco, é diferente. Um vai ter mais grave, outro vai ser diferente, um vai ser mais velho, outro mais novo, tal. Um vai ser analfabeto, outro não. Mas no caso deles, não. Tudo igual. A idade não importa, o importante é o trabalho, que era igual, as provas que eram iguais, mas caiu em dois juízes diferentes. Na mesma vara, caiu com o juiz titular e o outro processo com o juiz substituto da mesma vara. Um ganhou, o outro perdeu. Só após um recurso nosso que a gente conseguiu reverter essa perda e conseguimos ali ganhar esse processo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com a questão processual. A questão processual, muitas vezes, ela é ali esquecida, mas ela é
de suma importância, eu acredito que até mais importante ali do que o próprio direito em si da parte. Não adianta ter o direito se a parte não conseguir provar. Eu atendo muita gente no escritório e as pessoas costumam dizer assim, porque eu tenho direito a isso. Eu sempre rebato, não. Você só tem direito a isso quando você ganhar esse direito. Enquanto esse direito não for lhe deferido, não for lhe concedido, você não tem esse direito. Esse direito tem que ser reconhecido ainda pelo Estado. Se não for, você não tem. Ora, se o Estado te negou um direito, se o INSS, por exemplo, te negou um benefício, presumidamente você não tem direito àquele benefício. Então, você não tem direito, você tem que fazer esse direito ser reconhecido. E a forma disso acontecer é o processo. Mas o processo, ele tem que ter esse cuidado. Eu cito como exemplo um caso que eu fiz um ano atrás, que o INSS não alegou, né, não alegou que na casa da pessoa tinha uma renda, de um benefício, não sei o quê. Veio alegar isso em fase de recurso apenas. E as nossas contrarrazões, até pediu uma fé da nossa cliente, né, pediu uma fé dela e tal. E eu lembro que nas nossas contrarrazões eu sustentei que, na verdade, quem estava de má fé era o INSS, porque o INSS tinha essa informação da renda lá o tempo todo, mas não falou nada, esperou perder o processo para, em fase de recurso, ele trazer essa informação para dentro do processo. Ora, se a minha cliente mora com alguém na casa, um primo, um sobrinho, ela não tem como saber se essa pessoa tem renda ou não de benefício. A pessoa não é obrigada a informar ela. Então, se o INSS tinha essa informação, ele tinha que ter trazido no momento oportuno. E não depois, em fase de recurso. Então, quem estava de má fé era ele. A gente pediu a má fé do INSS também nesse caso. Infelizmente, o juiz não deu a má fé, mas manteve ali a sentença, a gente manteve o ganho. O INSS perdeu o recurso, porque justamente era para ele ter alegado essa questão antes, não alegado essa questão depois, só em fase de recurso. Porque se ele tinha informação, era para ele ter alegado. Então, por essa questão processual, a gente conseguiu ali manter o nosso êxito.